Oi, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou de volta com alguns updates aqui das últimas leituras. Eu acho que eu nem tinha comentado aqui que eu tinha começado a ler A Vida de Dante. Só para contextualizar, agora a gente está no meio de fevereiro. E se eu não me engano, meu último vlog, assim, update foi pela metade de janeiro. Então, também para atualizar vocês dos meus treinos, que era uma das grandes questões que eu estava trazendo. Até agora eu treinei metade do ano. Metade dos dias do ano, na verdade. Então, por exemplo, janeiro eu treinei em 15 de 31 dias, então foi quase a metade. E fevereiro até agora eu treinei 8 dias e não treinei 8. E quando eu digo treinar, é tipo ou ir na academia, musculação, ou fazer um treino funcional, ou fazer alguma caminhada ou escada, qualquer exercício que tenha no mínimo 30 minutos. Esse é o meu parâmetro para me obrigar a fazer mais exercício físico e tem sido ótimo, né? Eu concilio isso com o meu trabalho, que para quem não sabe eu trabalho 44 horas semanais, é de segunda a sábado, e a maioria dos dias é presencial. Algumas vezes, até agora a gente pode fazer 2 dias na semana de home office, só que tem alguns momentos que ninguém pode fazer home office. E agora a gente tá num desses momentos, que é fevereiro, a gente não vai poder fazer home office. Beleza, daí sobre as leituras. Eu não tinha falado aqui, mas depois que eu terminei Os Supridores, eu peguei A Vida de Dante para complementar mesmo a leitura que eu tinha feito da Divina Comédia em 2024 e 2025. E esse livro é muito legal, é muito bom. Foi escrito pelo Giovanni Boccaccio, que é um dos grandes admiradores de Dante. O Boccaccio, ele escreveu por volta de 1350 esse livro aqui. Esse tratado marca um dos momentos mais importantes do culto a Dante, a profunda admiração de Boccaccio, autor do Decameron, pelo criador da comédia, que é a Divina Comédia, né, do Dante, que permeou praticamente toda a sua obra. A princípio, esse livro aqui ele foi concebido para ser um prefácio, se eu não me engano, era um prefácio à compilação das obras do poeta florentino, o Dante. Essa Vida de Dante foi revisitada por Boccaccio 3 vezes, e essa versão aqui é a mais extensa e provavelmente a mais conhecida das versões. Isso aqui é um pouco mais que uma biografia do Dante. Ela é bem curtinha, tá? Deixa eu ver aqui, ela tem menos de 100 páginas. E aqui, além de falar da vida do Dante, o Boccaccio aqui se propõe a falar dos costumes, dos estudos, da vida dele, inclusive da vida pessoal dele. Claro que a gente não pode levar como se fosse uma biografia correta em termos históricos, mas é bem interessante ver a visão que se tinha do Dante naquela época. E ele também fala de coisas meio absurdas, tipo, uma hora ele se dedica a falar da altura, da estatura do Dante. Eu achei muito engraçado, porque ele basicamente fala que o Dante era um baixinho. Deixa eu ver, acho que eu achei aqui. Era, portanto, este nosso poeta de estatura mediana, e ao atingir a idade madura ficou um tanto curvadinho, e seu caminhar era grave e manso, sempre com honestíssimos panos trajados naquele hábito que convinha à sua maturidade. Mas tem partes lindas, assim, desse livro, que ele não tá só falando do Dante, ele também tá fazendo uma ode, uma homenagem à poesia. Então ele fala qual seria a origem da poesia, e a versão que ele fala dessa origem, ele diz que, talvez essa aqui não seja a versão verdadeira ou a melhor versão, mas é a que eu mais gosto. Então eu achei bem humorado, eu gostei do tom do Boccaccio, é muito fácil de ler, e eu recomendo muito para todo mundo que leu a Divina Comédia, para quem gosta de literatura latina, italiana, enfim, vale muito a pena. No mais, eu sigo com a leitura de Esculpir o Tempo, do Tarkovsky, e tá ficando cada vez melhor essa história. Esse livro, na verdade, não é uma história. Aqui a gente tem imagens dos próprios filmes do Tarkovsky ou dele dirigindo, e são maravilhosos os textos dele. Eu acho que o Tarkovsky, que é um diretor do cinema soviético, para quem não conhece, e ele dirigiu alguns dos meus filmes preferidos do século passado. Então a gente tem, por exemplo, O Espelho, que é meu preferido da vida, Nostalgia, que eu amo, já falei aqui também, eu reassisti no ano passado com o Wander, mas O Espelho segue tendo o meu coração. Eu adoro também O Sacrifício, que é muito teatral, e dos outros que eu assisti dele, teve Stalker, A Infância de Ivan, e eu não sei se eu já vi os outros, acho que falta eu ver o Andrei Rubliov, eu não sei como é que fala o sobrenome dele, e acho que falta mais algum filme dele para eu assistir. Mas tudo que eu já vi conversou muito comigo a nível poético, a nível de recepção na minha visão. E pra mim o Tarkovsky, ele é muito do sentimento, sabe? Ele é muito de como é que tu percebe, como é que tu lê as obras, parte muito da tua emoção, da tua sensação. Não é uma coisa racional, sabe?
E também se tu fica tentando buscar a racionalidade, o significado de tudo, tu perde exatamente o que tu tá ali vendo, sabe? Então, eu gosto muito do que ele coloca. Eu acabei de ler o capítulo mais longo aqui, que tem bastante fotos da produção de Stalker, que é um dos filmes mais conhecidos dele, que é mais de ficção científica, assim. E eu achei muito engraçado, na verdade, curioso, que ele tem a mesma visão que eu já vi muitos autores que escrevem livros falarem, tipo a Susan Sontag, que coloca assim, depois que ela coloca uma ideia no papel, depois que ela escreve, essa ideia meio que se desprende dela, essa ideia meio que ela só botou pra fora, sabe? E ela meio que para de se obcecar com aquele tema. E aí é justamente o que o Tarkovsky diz sobre os filmes dele. Depois que ele coloca o filme no mundo, agora o filme não é mais dele, ele supera, até porque ele não tem mais como mudar o que já tá feito. Então passa a ser do público, de quem vai, né, assistir ao filme. E ele também fala muito sobre o artista, sobre a visão artística, o autor. E ele se coloca muito como um criador mesmo das obras, né? E ele tem muita implicância com o cinema comercial. Então ele fala que a própria ideia de gênero, tipo, esse filme é uma comédia, esse filme é um terror, esse filme é um suspense, é uma forma de restringir muito o que um filme pode ser, sabe? Ele coloca muito isso. Eu vou ler aqui um trecho que eu gostei bastante. Ele fala que qualquer conversa sobre gênero no cinema refere-se, em regra, às produções comerciais, comédias de situações, filmes de bang bang, drama psicológico, melodrama, musicais, filmes policiais, de terror ou de suspense. E o que esses filmes têm a ver com arte? São produtos para o consumo de massas. Infelizmente, são também a forma em que o cinema hoje existe em quase todo o mundo, uma forma que lhe foi imposta de fora e por razões comerciais. Só há uma maneira de conceber o cinema, poeticamente. Só através dessa abordagem é possível resolver o paradoxal e o irreconciliável, e fazer com que o cinema se transforme no meio de expressão ideal para as ideias e os sentimentos do autor. A verdadeira imagem cinematográfica edifica-se sobre a destruição do gênero, sobre o conflito com ele. E nesse caso, os ideais que o artista aparentemente busca expressar não se prestam, sem dúvida alguma, às restrições dos parâmetros de um gênero. Qual é o gênero de Bresson? Ele não tem nenhum. Bresson é Bresson. Ele é em si mesmo um gênero. Antonioni, Fellini, Bergman, Kurosawa, Dovchenko, Vigo, Mizoguchi, Buñuel não são iguais senão a si próprios. O próprio conceito de gênero tem a frieza de um túmulo. E quanto a Chaplin, trata-se de comédia? Não, ele é Chaplin, pura e simplesmente um fenômeno único e irrepetível. Eu acho ele sensacional, assim, ele é bem firme nas ideias dele, e ele tem muito do espiritual, que daí já não é muito a minha praia, mas para ele o artista ele tem que ser muito honesto consigo mesmo, com a sua própria criação, e ele defende muito que tem toda a questão de tu colocar, não de tu colocar a tua espiritualidade, mas ele traz muito isso. Eu acho lindo, lindo, lindo o jeito que ele fala da poética, assim, cinematográfica, e eu tava lendo o capítulo mais longo em que ele fala também da montagem, que não é a montagem que define o ritmo de um filme, são muitas outras coisas que vão definir, a pressão do tempo, essa coisa de esculpir o tempo, toda essa imagética que ele traz, que eu acho linda, maravilhosa, então eu amo esse livro. Pra quem gosta de cinema, por favor, leiam esse livro. E agora eu quero mostrar as colagens que eu fiz em janeiro, porque eu não tinha mostrado. Eu pego qualquer caderninho, eu tô usando uns que eu já tinha aqui em casa. Esse aqui, inclusive, ficou pegando sol, só nesse cantinho, e daí já tá saindo a cor. Mas eu adoro fazer colagem. Aqui a maioria das coisas, tipo esse papel aqui, isso aqui é tudo da Mutus, que é aquela papelaria que eu amo, eu sempre recomendo. Isso aqui era um panfleto de um museu, que eu peguei com uma amiga minha quando a gente estava num cafezinho. E tem coisa que eu recortei de revistas, tipo essa imagem aqui. E eu fui colando coisas que fizeram sentido ao longo do meu mês de janeiro. E colocando o que é cada uma das coisinhas, né, enfim. Cartinha, coisa de... enfim, vocês estão entendendo. Nota fiscal. E coisas de presentes que eu tinha recebido.
E eu já peguei um monte de coisinhas pra colar também. Tipo, aqui eu comi num lugar com a minha amiga, peguei o negócio do papel, sabe? Tipo, isso daqui tava no guardanapo, eu acho. Ou no saquinho que veio o guardanapo. Isso aqui tava na coisa que ficava na bandeja. Aqui eu anotei uma receita que eu também peguei. E eu peguei esse calendáriozinho de janeiro que tava na minha geladeira pra colocar em janeiro também. Aqui tem uma florzinha que veio num dos presentes de aniversário do meu pai, que ele pegou e me deu. E meu pai é muito fofo, ele me mandou uma mensagem que ele tinha colado. Tipo, ele teve aniversário dele agora no início de fevereiro, que eu acho que vai ter aparecido aqui nesse vídeo alguns takes. E a gente botou um balão dizendo 60 anos, Dedé. E aí ele colou num caderninho e ele mandou mensagem assim: ai, Nath, a mãe tá dizendo que eu puxei a ti, colando as coisas nos caderninhos. Então a minha família é muito doida por caderninhos, todos nós somos, todos nós adoramos e usamos. Inclusive tô botando meu pai no mundo das colagens também, pra guardar as memórias. E eu fiz ele anotar os livros que ele tá lendo também, porque ele não anotava. Então eu sou muito louca por registros, eu adoro colar as coisas. Agora vindo falar de Frankenstein, que é uma obra que na verdade eu já li, mas eu considero que eu não li direito, porque eu li no colégio, numa edição muito resumida, e eu acho que eu pulei algumas partes, porque eu tava correndo pra ler, pra fazer o trabalho da escola, então eu não considero que eu tenha lido muito bem. Então eu tô doida por essa releitura, e por enquanto eu li a introdução, e recentemente eu assisti a adaptação do Del Toro, do Frankenstein, e eu amei o filme, amei tudo, assim, e tô muito animada com essa leitura. E uma coisa que foi muito engraçada, assim, que eu peguei esse livro logo depois que eu finalizei A Vida de Dante. E a frase que tá aqui em cima fala o seguinte: eu o contemplara antes de concluí-lo, já era feio. Porém, quando aqueles músculos e juntas se tornaram capazes de movimento, transformou-se em algo que nem mesmo Dante conseguiria conceber. Então, tipo, Dante que imaginou todo o inferno na Divina Comédia. Eu amei que logo que eu peguei esse daqui e tinha recém terminado A Vida de Dante, Dante já foi citado. E é isso que eu amo, né, na literatura e em ler clássicos, porque as obras estão sempre em relação. Tanto que, pra quem não sabe, a Mary Shelley, ela é filha da Mary Wollstonecraft, que escreveu livros e textos muito importantes para a história das mulheres e do feminismo. Todo mundo que estuda história das mulheres, feminismo, acaba entrando em contato com a reivindicação dos direitos da mulher, da Mary Wollstonecraft. E o marido dela, que era o William Golding, acho que é William o nome dele, não me lembro. Eles eram basicamente revolucionários ingleses, e claro que as ideias deles, né, dos pais da Mary Shelley, acabaram influenciando um pouco ela, apesar de ela não ter conhecido a mãe, que morreu logo depois do parto da Mary. E a Mary tem uma história um tanto curiosa, assim, porque pelos 16 anos, eu acho que era 16, ela fugiu com o Percy Shelley, que era um autor já famoso, assim, na época, acho que ele era poeta, e eles vão juntos viajar por aí. Aí também vai uma irmã ou meia-irmã da Mary. Enfim, tem toda uma treta familiar, assim, que envolve a história dela.
mas tem todo aquele mito de fundação da história de Frankenstein, que foi um momento em que a Mary Shelley, o Percy Shelley, o Lord Byron e o John Polidori, que era o médico do Lord Byron, eles estavam juntos, acho que num verão, e aí o Lord Byron provoca eles a cada um escrever uma história de terror, um conto gótico, enfim, alguma coisa assim. E aí, a partir desse dia que a Mary vai matutando, e ela tem um pesadelo um dia que também desencadeia a escrita dela do livro, né, de Frankenstein. Inclusive, ela escreve o livro, e não sei se ela publica já, mas ela escreve com 19 anos, o que é visto na época com muito choque, tanto porque foi uma mulher que escreveu um livro desses, tanto porque ela era muito jovem. E eu li agora, né, a introdução, muito boa, de um cara que é o Maurice Hindle, eu não sei. Ele é inglês, atua como coordenador da Faculdade de Artes, enfim, ele é um estudioso da área e ele traz muitas partes assim da biografia da Mary e do contexto político, econômico, social e literário da época dela, porque ela escreveu no início do século XIX, né, Frankenstein, é de 1818 o início, se não me engano, e foi publicado acho que em 1823 e depois teve a terceira edição em 1831. Eu também não tinha contado, mas essa edição ela também traz um fragmento, que foi o conto que o Lord Byron escreveu lá a partir daquela provocação que ele tinha feito, e O Vampiro, um conto do John Polidori, que eu já li, veio na edição que eu tenho de Carmila, que é uma das primeiras histórias assim de vampiro que a gente tem. Então muita coisa estava fervilhando assim naquela época em relação à literatura gótica, e tem toda uma discussão se Frankenstein é literatura gótica ou ficção científica. Mas enfim, eu já falei demais. O que eu mais gostei nessa introdução, além desses pontos até em relação à política e as críticas que, enfim, tinham muitos conflitos ali políticos sociais envolvendo até os pais, né, da Mary Shelley, e tem o que esse Hindle traz aqui nessa introdução que eu mais gostei, é que tem toda essa crítica da Mary Shelley à posição masculina, principalmente, né, do homem querer dominar a natureza. Inclusive tem muita referência e muitas alusões a metáforas sexuais, então, por exemplo, penetrar a natureza, né, desvendar os mistérios da natureza, enfim, sempre colocando a natureza como se fosse uma figura feminina, e o homem querer violar, né, penetrar essa natureza, enfim. E também toda essa crítica ao que o avanço científico no campo da teoria acaba tendo na prática, causando coisas horrorosas, né, para a humanidade, para a natureza em si. Então eu só quero ler uma partezinha aqui, que é o final dessa introdução, em que ele faz várias relações, então ele vai se referir a vários trechos que ele já tinha comentado. Eu vou fazer assim quando eu tiver aspas, porque ele usa muitas aspas, tá? A incestuosa violação da natureza neste planeta atingiu proporções epidêmicas, e muito da culpa por esse estado de coisas deve, por certo, ser daqueles que sentem uma emoção infinita em penetrar cientificamente os segredos da natureza, assumindo pouca ou nenhuma responsabilidade pelas implicações desastrosas que a teoria pode ter sobre a prática. Com frequência parece que a busca do poder, do lucro e da tão propalada segurança das nações obscurece qualquer elemento de real desinteresse, de tolerância e de um entendimento claro. Isso é uma frase do Godwin, que é o pai da Mary Shelley, que possivelmente esteve na origem das pesquisas práticas dos cientistas teóricos. Um planeta infestado de armas nucleares, pronto para se autodestruir, cabe bem demais como cumprimento da profética ideia de Frankenstein de Mary Shelley. No entanto, é preciso talvez lembrar que a sexy atração pela penetração científica pode ter, no fim do caminho, o beijo frio da morte à sua espera. O beijo frio é que ele está se referindo a um pesadelo que o Victor Frankenstein tem, que ele estava sonhando com a amada dele, Elizabeth, que já estava morta, e aí quando ele vai beijá-la, é esse beijo frio, e aí ela meio que vira a mãe dele, que já estava morta também. Isso é tudo no sonho dele, enfim. Então eu adorei essa introdução, eu tô extremamente animada para ler o livro inteiro. O que me espera agora, antes de entrar no livro em si, é a nota ao texto, e tem também uma introdução, que é um prefácio, tem um prefácio do Percy Shelley, e tem uma introdução da autora, da própria Mary. Então, depois que eu ler essas partes, aí sim que vai começar o livro em si.
e eu tô muito, muito animada. Não sei se a qualidade vai ficar um pouquinho pior agora, porque agora eu tô usando a câmera frontal do celular pra eu poder enxergar e botar no lugar certo, porque vocês viram, teve outras partes do vídeo que tava meio ruim aqui a configuração, mas eu queria aproveitar pra falar um pouquinho sobre essa coisa dos concursos, né, porque, pra quem não sabe, eu sou formada em História, na licenciatura. Atualmente eu trabalho como assistente pedagógica, eu sou CLT, eu já trabalhei só como PJ, agora eu sou CLT e PJ, então eu faço algumas coisas como pessoa jurídica também. Sempre fiz várias coisas, sempre fiz estágio, bolsas na faculdade enquanto eu estava fazendo algum outro trabalho, e sempre conciliei muita coisa ao mesmo tempo, e eu sei que muito disso, de eu poder conciliar e poder fazer muita coisa, eu compartilhei aqui, né, tipo, antes eu fazia aulas de italiano, eu pausei por conta da alta quantidade de demandas que eu tô tendo. Também fiz aulas de francês, fiz várias coisas extra classe, sim. Só que claro que tudo isso é porque eu sei que eu tenho um baita de um privilégio de ter um apoio financeiro aqui na minha casa, eu ainda moro com a minha família. E também eu não tenho essas demandas de cuidar de nenhum familiar, de cuidar de nenhum bichinho. Eu tive cachorro dos meus 11 aos 20 ou 21 anos. E desde então a gente não adotou mais nenhum outro bichinho. E, enfim, então o que eu quero dizer com isso é que eu sei que eu tenho o privilégio de ter tempo. Inclusive, não sou eu que faço a limpeza aqui de casa, então tem muita coisa que acaba sobrando mais tempo pra mim, e eu sei que isso é um baita de um privilégio. Então, pra ninguém se comparar também com as coisas que as outras pessoas fazem, porque cada realidade é uma realidade, cada contexto é um contexto. E por muito tempo eu estive de home office. E aí que eu vou chegar na questão dos concursos, né? Porque eu sou uma pessoa que, desde que eu entrei na faculdade de História, eu sempre soube que eu não queria dar aula. Eu já falei isso aqui várias vezes. Não vou entrar por que eu não fiz mestrado, doutorado. Já falei sobre isso aqui também. E aí, o que eu percebi, né? 2025, eu já sabia que muito provavelmente era o último ano que eu iria estar morando aqui com a minha família. Então eu quis aproveitar que eu tinha guardado dinheiro desde que eu comecei a trabalhar com 19 anos, eu guardei. E daí eu decidi em 2025 sair do trabalho que eu tava, porque não era um lugar que eu queria crescer, que eu queria continuar, fazer uma carreira. Também porque eu sei da instabilidade da iniciativa privada, né? Eu trabalhava como PJ, então eu nem tinha direitos, né, como CLT. Então, se a empresa decidisse diminuir o número de funcionários, que inclusive foi o que aconteceu depois que eu já tinha saído, então foi muita sorte que eu saí quando eu saí. Eu sabia que eu não ia ter nenhum tipo de garantia de... Enfim, não ia ter FGTS, não ia ter nada. Beleza. Então, tendo noção disso, que eu não queria continuar onde eu tava, que não era uma carreira frutífera, não era algo que eu queria fazer, eu pensei, tá, esse ano, 2025, seria o último ano que eu teria essa chance de estar morando com a minha família, porque, né, eu pretendo ir morar com o Vander logo, e que eu poderia aproveitar que eu tinha guardado essa grana para me sustentar, né, porque sustentar as minhas coisas, podendo estudar para concurso, porque eu sempre soube, né, desde que eu entrei na História, que eu queria passar em algum concurso, fosse para algum museu, algum arquivo, alguma instituição cultural. Qual é a realidade? Desde que eu me formei, não teve absolutamente nenhum concurso que eu tenha me interessado ou que tenha sido minimamente viável em questão de número de vagas. Tem também a questão que quando abre algum concurso para historiador, sempre tem prova de títulos, e eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, não quero fazer nessa área, já falei sobre isso também. Então, assim, a chance de eu conseguir algo como historiadora, com esse diploma só, enfim, na área de história, é muito, 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 muito difícil, ainda mais por eu não ter feito mestrado e doutorado, e por eu não querer ser professora, né? Então, quando eu saí do meu trabalho em fevereiro de 2025, eu continuei fazendo algumas coisas por fora, né, então eu ainda trabalho como PJ, faço várias coisinhas aqui e ali, mas eu decidi focar em estudar para concurso, e quando eu comecei a estudar para concurso, eu achei que a única opção que eu tinha eram concursos de nível médio, que só exigem ensino médio, por exemplo, concursos bancários. Eu fiz, no final de 2024, o concurso da Caixa Econômica Federal, e sem estudar nada eu fiquei em 224, nessa posição.
Aí eu não tive a redação corrigida, porque eles corrigiram acho que só 80 provas, alguma coisa assim. Então eu fiquei, se eu estudar, tem chance de eu conseguir passar, e eu garanto um cargo público que eu sei que eu vou ter uma segurança, uma estabilidade, enfim, que era algo que eu vi que eu precisava, né? Tá, comecei a estudar. Comecei a aprender mais sobre esse mundo de concursos. Pra quem tá começando, olhem o canal da Laura Amorim, eu sempre falo dela, porque é ela que me ensinou que existem várias áreas. Se tu tem diploma de nível superior, tu pode fazer outros concursos também, que não são pra tua área, tem alguns cargos que tu pode ser de qualquer área de formação, desde que tu tenha um nível superior, alguns aceitam nível técnico também. Aí eu descobri, existe a área policial, existe a área de tribunais, que é a área que eu tô estudando, existe a área fiscal, de controle, enfim, tem muitas áreas e tem muitas possibilidades. Então eu pensei, esse vai ser o meu foco, vou desistir do concurso bancário, porque eu realmente não quero trabalhar em banco, não é algo que eu me imagine fazendo. E aí eu comecei a estudar para Ministério Público e tribunais, para cargos de técnico, que tem tanto nível médio quanto nível superior, qualquer nível superior. Então, eu fiz ano passado as provas do Ministério Público da União, do TRF4, do Ministério Público aqui do Estado do Rio Grande do Sul, do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. E eu descobri muitas coisas ao longo desse processo, inclusive fui aprendendo a estudar. Eu ainda acho que o meu estudo não tá perfeito, não tá bem consolidado, não tá bem... Eu acho que eu tô no caminho, mas no início eu escrevia tudo, então eu fui vendo a aula de Direito Constitucional, eu escrevi no meu caderno a Constituição inteira, mais os comentários do professor. Eu fiz um curso inteiro de português da FGV, tudo isso pelo Gran Cursos, tá? Foi o que eu comprei, então... Não vou dizer que eu recomendo, que eu não recomendo, mas foi o que eu usei, porque era o mais barato, e eu fiz porque era o que eu vi que era a melhor opção ali pra mim no momento. Tá. E eu fiz esse curso inteiro de português anotando tudo, perdendo um tempo do caramba. Tipo, ainda bem que eu tava em casa só estudando e tendo bolsa, e quando eu tava na faculdade a segunda faculdade de História que eu tava fazendo, bacharelado. Então, enfim, eu sempre fiz várias coisas e aí eu comecei a estudar pra concurso, sendo uma dos meus principais focos, né? E eu aprendi coisas que eu não sabia, tipo, quando um concurso abre e tem uma vaga mais cadastro reserva, o órgão pode chamar as pessoas do cadastro reserva até a colocação que eles quiserem. Então, tipo assim, uma coisa que eu não sabia. Eu olhava um concurso que dizia, 2 vagas mais cadastro reserva, eu ficava, eu não vou fazer porque eu nunca vou passar em primeiro ou segundo lugar. O TJ chega a chamar mais de 1.000 pessoas. O Ministério Público acho que chamou 200, 300, tipo, os órgãos chamam com base na demanda que eles têm, e tem muita gente que passa ali nos primeiros lugares, e aí já passou em algo melhor, então eles desistem de entrar, e acaba que a lista vai rodando, e tu vai eventualmente chegar, se tu tiver, né, estudando, enfim, focado. Então, tudo isso eu não sabia que existia, não sabia que era possibilidade. Tem muita coisa que talvez eu ainda não saiba, principalmente sobre estudo, assim, que eu acho que a gente vai aprendendo mesmo na prática enquanto faz. Então, o momento que eu tô agora eu fui aprovada em 2 ou 3 dos concursos que eu prestei, e ser aprovada não quer dizer classificada. Eu não tenho direito certo, líquido e certo à nomeação, porque eu tô no cadastro de reserva, mas eu sei pelo histórico dos órgãos que eu passei, que eu fui aprovada, que tem grande chance de eles chamarem. Eu também sei que por eu ter feito essas provas, a maioria desses que eu tô falando são pro Rio Grande do Sul inteiro, pode ser que me chamem para qualquer cidade do meu estado. E claro que eu prefiro ficar em Porto Alegre, onde eu tô. Ou na região metropolitana, né? Enfim, então, por mais que rode a fila até meu nome, eu tenho que dar a sorte de chamarem pra perto aqui da minha cidade. Então, enfim, pra quem não sabe nada sobre concurso, começa a pesquisar, tu vai aprender ao longo do caminho, sabe? Só começa. Se é algo que tu quer, começa a ver vídeo de pessoas que foram aprovadas, começa a aprender sobre quais são as áreas de concurso público, qual que tu mais te identifica, se isso é uma vontade que tu tem. E nesse momento, desde outubro, né, do ano passado, como eu já falei várias vezes, eu tô trabalhando como CLT, porque, claro, se tu fica só estudando para concurso em casa, tu surta. E a maioria dos aprovados foi aprovado e foi chamado estando trabalhando enquanto estudava para concurso. Então, todo mundo que eu vi que falou que teve algum momento que ficou só estudando, falou do momento do surto, e foi um pouco o que aconteceu comigo em 2025, assim, foi muito ruim nesse sentido, porque tu meio que te isola, e tu não vê, né, tu não é chamado, tu não fica em primeiro lugar e segundo lugar, a não ser que tu
seja a pessoa que mais, né, se esforçou para isso, ou que mais acertou Enfim, às vezes não é a questão do esforço, às vezes é a pessoa acertou mais questões lá no dia, na hora da prova, e só por isso ela foi a pessoa que foi aprovada em primeiro, segundo lugar. Então, tudo depende de muitos fatores, como eu falei, eu tenho muito privilégio de não ter muitas demandas, por exemplo, de casa, que demandem o meu tempo, mas, claro, eu tô equilibrando com faculdade, que eu tô fazendo administração, agora eu tô de férias, e talvez eu tranque o semestre, talvez eu já tenha trancado, não sei, pra poder estudar, né? E eu fiz, né, no semestre passado, a faculdade junto com o trabalho, e foi muito puxado, foi quase impossível estudar para concurso fazendo faculdade e trabalhando 44 horas semanais presencial. Como eu falei, agora eu tenho direito a 2 dias de home office na semana, mas não é sempre. Tipo, agora em fevereiro a gente não vai ter home office, por conta de uma questão lá da empresa. Então, é isso. Cada momento é um momento. Como eu falei no Instagram, eu não estudo todo santo dia, eu não leio todo santo dia. O que vocês veem aqui são vários recortes, e eu falando nos meus melhores momentos, provavelmente, porque quando eu tô, por exemplo, 2025, que eu tava mal da cabeça, eu não aparecia aqui. Eu não tive... enfim, isso é uma coisa que eu fico pensando também. Com o pouquíssimo tempo livre que eu tenho, claro que eu quero equilibrar entre várias coisas, porque eu quero estudar pros concursos, eu quero gravar aqui pro YouTube, eu quero ler. E se eu tô gravando, eu não tô lendo. Se eu tô gravando, eu não tô estudando. Se eu tô lendo, eu não tô estudando. Então, assim, tu tá sempre escolhendo alguma coisa, né? Então, com isso, eu quero dizer que provavelmente agora a frequência dos vídeos vai baixar um pouco, a depender de como for o andamento, assim. Eu vou tentar continuar postando pelo menos 2 videozinhos aqui por mês, ou 1 por mês, pelo menos, pra ir atualizando vocês, até porque as minhas leituras vão andar de forma bem mais lenta. E eu tenho tentado muito, muito mesmo, diminuir os meus maiores distratores, que são as redes sociais, porque eu sou muito viciada, tá? O meu celular tem dia que a minha média de uso é 9 horas, sendo que 2 horas mais ou menos também é porque eu fico ouvindo YouTube e videoaula quando eu tô em deslocamento, então tem isso também. Mas assim, isso é bizarro, né? Não tem como tu ficar bem de cabeça fazendo isso. Às vezes eu tô na escada lá na academia e tô vendo videoaula, ou tô assistindo algum vídeo no YouTube, ou tô no WhatsApp, então essas horas também entram nessa conta. Só que 9 horas é demais, né? E aí tinha dia que eu tinha 3 horas, 4 horas de TikTok. Eu não posso me defender, né? Então eu apaguei de novo o TikTok, o que eu tinha feito também uma época no ano passado. E eu tenho fases, né? Às vezes eu baixo de novo, eu volto, às vezes eu apago. O Instagram acho que eu nunca apaguei, mas o que me ajuda muito é desativar as notificações do celular. Eu já falei também, é melhor pra mim estudar mais cedo, antes do expediente do trabalho, que eu tenho feito essa semana e tá dando certo, e deixar o celular no modo avião. Então, às 7 e pouco da noite, ou 1 hora antes de dormir, o ideal é botar no modo avião o celular, não ver nada de notificação. Fico lendo meu livrinho, idealmente, tá? Isso não acontece todo dia. Isso acontece nos meus melhores dias, que é... Eu fico 1 hora lendo, tipo, das 7h30 às 8h30 da noite, e daí eu durmo, e acordo pelas 5 no dia seguinte pra dar uma estudadinha. E acho que agora que eu fiz um ciclo de estudos que vai dar mais certo, de botar no modo revisão as matérias que eu já vi inteiras, tipo constitucional, administrativo, algumas legislações que eu já aprendi, que eu não preciso rever ou reler todo o conteúdo do zero, mas eu tenho que ficar revisando. E como é que eu reviso? Eu faço questão no site do Gran Cursos mesmo, eu refiz a prova anterior, eu vou fazendo o que eu consigo, assim, e eu tenho muita dificuldade para revisar. Eu acho que eu não quero ficar dando dica de estudo se eu ainda não fui nomeada, tá? Porque os 3 concursos que eu fui aprovada, o primeiro, eu fiquei, tipo, em 400, que foi no Ministério Público do Rio Grande do Sul. O segundo foi o CNU, e agora vai sair a nota da prova discursiva, e eu não sabia, uma das redações eu não sabia o conteúdo, então provavelmente eu vou ir bem mal. Eu só fui aprovada na primeira fase, né? Então a segunda fase eu não sei como é que vai ser. E o terceiro concurso que eu fui aprovada foi o TJ do Rio Grande do Sul, que eu fiquei mais ou menos em 320, só que esse ainda não é o resultado definitivo, então pode mudar, eu posso cair ou subir na classificação, a depender das outras pessoas e dos recursos que passarem nessa etapa, né? Então, eu só vou dar dica de estudo, como é que eu me organizo, como é que eu faço meu ciclo e tal, só se eu passar, for aprovada e for nomeada, daí eu posso falar, ou se eu passar numa colocação melhor, porque eu acho que
passando em 300 e tanto, 400 e tanto, eu não vou ficar dando dica de como estudar, porque claramente se eu soubesse estudar direito, eu teria ficado mais bem colocado, né? Então, escutem as pessoas que passaram ali em primeiro, segundo lugar, nos 10 primeiros lugares, escutem elas. Pesquisem aí os aprovados nos concursos que vocês querem. E não fiquem escutando, ai, concurseiro, como é que eu estudo? Se essa pessoa ainda não passou, ela ainda é concurseira, por que tu tá ouvindo o método dela de estudo em vez de ver quem realmente foi aprovado, sabe? Então, essas são as minhas dicas. Confiem em quem já foi aprovado. A Laura Morim é ótima, passou na Receita Federal, passou na Cefaz, Goiás e Santa Catarina, que são concursos bem difíceis de auditor fiscal. E é isso. Eu adoro ver entrevista de aprovado. Tem momentos que eu tô muito ansiosa, tem momentos que eu tô ficando doida, assim, com essas coisas de concurso, porque tu nunca sabe. Tu pode, tipo, eu tô melhorando, assim, meu desempenho nas provas. Pode ter uma prova que eu fui reprovada, que eu vá ser reprovada depois de já ter sido aprovada algumas vezes. Então, é muito ruim, assim, tu fica muito naquela coisa da expectativa sobre coisas que tu não tem o menor controle. Isso é um fato, né? Mas enfim, faz parte. Então é isso que eu tenho a dizer sobre concurso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre isso, fiquem à vontade aí nos comentários, que daí nos próximos vídeos eu vou tentando responder. Bom, agora eu queria mostrar os últimos livros que chegaram por aqui. Foram alguns das editoras. Vou começar pelo que eu mais fiquei chocada, que eu não sabia que era tão lindo. Olha eu de novo aqui com o Chartier, que eu falei no último vídeo que na faculdade eu não tinha me dado muito bem com o texto dele. Só que, gente, olha isso. Vocês estão vendo isso? O nome desse livro é A Aventura do Livro, do Leitor ao Navegador, que é do Chartier, que é historiador, orientador de estudos na École de Haute Étude en Sciences Sociales, é especialista em História do Livro e da Leitura, publicou e dirigiu numerosas obras, e fala várias obras dele. E esse livro aqui, primeiro que, pelo amor de Deus, ele tá muito bonito, eu ainda tô chocada. Eu quero mostrar pra vocês o sumário, pra vocês entenderem mais qual é a pretensão aqui do autor. Vou deixar aqui se vocês quiserem pausar pra ver. E aqui atrás ele coloca assim: a internet faz renascer o sonho de universalidade no qual toda a humanidade participa do intercâmbio de ideias, mas suscita também a angústia de ver desaparecer a cultura do livro. Qual é o futuro do livro? O que nos ensina seu passado? Roger Chartier nos lembra que muitas revoluções, dentre as quais a de Gutenberg, que teve a prensa de Gutenberg, vividas como ameaças, criaram, pelo contrário, oportunidades e esperanças. Ele mostra por que a história do livro é inseparável dos gestos violentos que o reprimem, dos autos de fé à censura, mas também como a força do escrito tornou tragicamente derrisória esta obscura vontade. Assim, a negação da figura do autor conduziu, por fim, ao reconhecimento de seus direitos, colocados hoje novamente em questão pela imaterialidade do texto eletrônico. Nesta evocação do jogo de papéis entre autor, leitor, editor e suportes técnicos do escrito, Roger Chartier nos preserva tanto da nostalgia conservadora como da utopia ingênua, pois refletir sobre a aventura do livro é, em definitivo, examinar a tensão fundamental que atravessa o mundo contemporâneo, dilacerado entre a afirmação das particularidades e o desejo do universal. Então eu fiquei super interessada, ainda mais que esse livro parece que é mais em forma de conversa, assim. Enfim, muito lindo, já quero ler. Já quero botar na minha pilha. Eu mostrei no vídeo passado, né, os livros que eu quero ler esse ano. E eu quero muito ler esse daqui também, mas meu Deus. Enfim, mostrar os outros das outras editoras que eu também adorei. Primeiro que eu tô tentando completar a coleção Histórias, do historiador grego Heródoto. A gente tem aqui o volume 6 e o volume 7. Cada uma das edições dos volumes, o nome aqui é inspirado em uma das musas. Então, por exemplo, aqui a gente tem a Érato, que é a musa da poesia amorosa, e aqui é a Polímnia, que é a musa dos cantos sacros. Então, cada um desses livros vai ter um enfoque em determinado
período ali, principalmente os conflitos que tinha entre os persas e os gregos. Então, sempre aqui atrás eu fiz posts de cada um dos volumes, que vocês conseguem ver no meu Instagram qual é o foco de cada um deles, de cada um dos livros. Por exemplo, esse daqui, ele vai continuar a narrar a revolta da Iônia em seus últimos acontecimentos, a dominação persa das ilhas do Mar Egeu e o destino de Istieu, o tirano de Mileto que tramou contra o grande rei e incentivou os iônios à revolta. O resultado dessa incursão persa é a captura e a escravização dos cidadãos de Mileto, o que acirra os ânimos de seus aliados atenienses contra os persas. Terminada a dominação das ilhas iônias, exceto Delos, os persas partem em direção à Península Ática para conquistar Atenas e seu entorno. Desse modo, Heródoto começa a narrar a Primeira Guerra Persa, que se inicia com a expedição militar de Mardônio contra Hélade, seguida pela de Datis, enfim. Para os historiadores e interessados em história no geral, é muito interessante, né? E por fim, a HarperCollins, que tem esse selo Harper Kids, enviou esses dois livros que são do universo da Nancy Drew. Aqui é A Escada Secreta, e esse aqui é a versão Hard Boys, que é A Casa no Penhasco. Então, são autores diferentes, e aqui a chamada é A Jovem Detetive Mais Querida da Literatura Infanto-Juvenil está de volta em uma nova e eletrizante aventura. E essa aqui também Os Jovens Detetives Mais Amados da Literatura Infanto-Juvenil estão de volta para solucionar mais um mistério. E eu lembro que uma amiga minha muito próxima, ela amava Nancy Drew quando a gente era pré-adolescente, assim, final da infância. E eu fiquei bem curiosa, na verdade, para dar uma lida. Claro que são livros infanto-juvenis, então para quem tem irmãos mais novos, primos, quiser uma dica aí, sempre esses livros são mais tranquilos de ler. E eu adorava esses livros de mistério, então fica aí a dica que a HarperCollins tem essa coleção aqui da Harper Kids. Eu queria aproveitar para agradecer a todo mundo que assistiu e comentou no último vídeo, que curtiu. Se vocês quiserem curtir esse daqui também, se tiverem gostado. Se tiver a opção de hypar também, ajuda bastante. Então, muito obrigada a quem puder fazer isso. E fiquem à vontade para deixar dúvidas, enfim, comentários que vocês quiserem dizer. O que vocês quiserem assistir mais por aqui também, podem sugerir, que eu vou adorar. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por terem assistido.